Salve, salve! Eu sou Andrea De Martinez, aqui do AstroFems, e venho contar um pouco sobre a alunação de Libra. Essa que conta para gente, né, e traz a consciência do estabelecer uma ponte entre o eu e o outro, porque afinal de contas, quando a gente fala de Libra, é no zodíaco, né, é o sétimo, né, signo do zodíaco, e ele faz e estabelece, a partir da linha do horizonte, uma ponte de uma consciência social, de uma consciência de quem eu posso ser com o outro, né? De duo, né? De par. Já não existe um lugar onde a gente caminha só, né? Existe um pacto perante as nossas atitudes. Existe um reflexo ali, né? Libra, então, é como se fosse, né, na linha do horizonte do zodíaco, onde Áries nasce, Libra vai colocar aqui, né, como se fosse um nascer do sol, um pôr do sol, e que quando a gente vê aqui, ó, o desenho, o glifo de Libra, é como se fosse uma linha do horizonte com algo que nasce ou morre, né? Ou seja, é interessante porque Libra é um signo bastante até novo dentro do zodíaco comparado a outros, por exemplo, né? Leão é um dos mais antigos, os babilônios, né? Os sumérios já tinham a constatação de certas constelações. E Libra, até então, era consideradas ou as pinças do escorpião, ou se não, a tal balança de Astrea, né? Aquela que a gente honrou na lunação de Virgem. É um lugar de mediação, né, de interação. Afinal de contas, é um signo de ar. É o segundo signo do elemento ar. E quando a gente honra o elemento ar, é muito importante a gente saber que existe uma qualidade do elemento, sim, de mediar, de dialogar, de conversar, de negociar, né? Existe, sim, uma disponibilidade de considerar o que chega do outro. Para quê? Para aí sim eu saber onde eu me encontro. Acontece que uma expressão bastante distorcida de Libra é passar o pano em tudo para ficar bem com todo mundo. Ou seja, tentando harmonizar, equilibrar, deixar tudo muito em busca do que é belo, né? Deixar tudo socialmente aceito. Porém, ninguém aqui, né? Às vezes se pergunta na atmosfera de Libra, qual é o seu posicionamento perante isso? Qual é o teu centro para poder executar até então um bom julgamento, né? Um juízo no sentido de buscar um equilíbrio a partir de que fonte? A partir de que lugar? E com isso existe sim, né, a cariação, né, existe sim o questionamento, e muitas vezes a gente está vendo ali algo acontecendo de um lado, né, como se fosse um movimento de um prato da balança, e muitas vezes a gente se coloca no outro prato justamente para buscar o equilíbrio, e nem sempre é um lugar que, para a nossa verdade, é o ideal. O importante é que todo mundo tem Libra dentro do seu mapa. E é importante a gente saber disso. A lua nova acontece aos 13 graus de Libra, e o presente dessa alunação, aliás, tem alguns, é a conjunção, um stellium de planetas ali, né? O stellium na astrologia é um conjunto de planetas todos localizados no mesmo grau, ou se não dentro do mesmo signo, do mesmo ambiente ali, né? Então, vamos considerar a Libra ali um espaço, né? Que não necessariamente precisa ser a mesma casa, mas ali, né? Em Libra. Existe uma colaboração, né? Ou existe uma intensificação da consciência de Libra. Isso é fato. Se eu tenho mais de 2 planetas dentro de um signo, existe uma ativação da consciência libriana. E que quando a gente fala de Libra, também a gente fala de relacionamento, do que é vincular, do que me move ao encontro, ao que eu quero e desejo a partir do quê? Do que eu tenho de melhor em mim. Então, por isso que muitas vezes em Libra a gente vai encontrar os nossos clientes, os nossos amores, os nossos sócios, já tudo que a gente, de certa forma, se associa em valor.
se associa dentro do que eu tenho, ou no mínimo, gostaria de ser admirado, né? Libra, de certa forma, providencia para a gente esse espelho, sabe? Para que eu possa enxergar algo de mim, né? E eu possa ter um olhar de admiração que eu recebo. Por isso que muitas vezes a gente pode viver a expressão de Libra a partir de uma idealização, a partir do que eu acredito que, por ser um elemento ar, ele nem sempre aprofunda, né? O elemento ar, ele está mais interessado, digamos assim, né? Na curiosidade, em circular, em transmitir, do que aprofundar, né? Isso a gente deixa para os signos de água, né? Que são terra, mas sobretudo água, né? Que tem essa qualidade de mergulhar, né? Então, Libra, de certa forma, vai nos colocar aqui para uma consciência de buscar o compartilhamento, a colaboração, e muitas vezes, para que isso aconteça, a gente se coloca no lugar do outro, a gente considera o outro. E como eu disse, muitas vezes a gente acaba sendo a equilibrista, tendo que lidar com conflitos, porque sim, para que a gente viva e exercite a consciência libriana, nem tudo sempre está tão organizado, né? Tão belo. A gente busca isso em Libra, a gente aprende com essa parte de Libra. A gente vai, sim, talvez seja uma das esferas da nossa vida onde a gente talvez tenha e proporcione mais beleza na nossa vida, sim, fato. Porque existem, sim, ferramentas que nos levam a isso. E que quando a gente honra, né, o planeta de Libra, que é Vênus, que também é regente de Touro, a gente fala não só do que é o amor, porque digamos que a Vênus em Touro, só para a gente ter aqui uma imagem, né, mais concreta, né, para honrar Touro, a Vênus de Touro, ela é mais corpórea, ela é mais sensorial, ela é mais terrena. Enquanto a de Libra, ela busca aqui, sim, a admiração, as trocas. Existe essa qualidade do elemento ar, né? Só que Libra é um dos signos que, sim, são, como a gente pode trazer aqui, um dos portais, né? Porque Libra inaugura uma estação. É um signo cardinal. Então, existe uma energia muito forte de iniciação, né? De empreendedorismo, de colocar algo para semear e ver que aquilo, de fato, tem um potencial de crescimento, né? Seja um projeto, uma relação, uma sociedade, um movimento que a gente coloque, sobretudo onde a gente tem os 13 graus de Libra no nosso mapa. Então, é importante a gente saber que esfera da vida tem um potencial cardinal de inauguração, de saber que se em Virgem eu estava ali transmutando, né? Tava deixando eu estava lidando com a transitoriedade, melhor dito, a transitoriedade de algo com a finalização e com o anúncio de algo que está por surgir, que é, no caso, Libra, né? Esse signo que é cardinal, assim como Áries, Capricórnio e Câncer, que também vão sentir os movimentos dessa alunação, né? Os signos que estão ali são cardinais, sentem, todos sentem, né? Sobretudo as pessoas que têm aí planetas pessoais no segundo decanato, né? Dos seus signos, né? E até um pouquinho antes, digamos assim. Se a gente alargar essa orbe aí, né? Mas está nos 13 graus, então vamos considerar aí um pouquinho mais do segundo decanato. Mais do que quem nasce do grau 1 ao 10, né? Quem tem planetas, mas sim do 10 ao 27º, né? Então, aí sim, né? Então, considerar aí uma orbe larga, né?
para a gente ter uma ideia de que sim, existe uma ativação, uma postura de decisão, né? Por quê? Porque a gente tem na nossa lua nova, né? E eu vou compartilhar isso para a gente, uma condição aqui, né? Vou falar a partir do mapa para a gente ter isso bem claro, né? Vou pegar aqui a minha canetinha, né? A gente então tem, né, esse estélio. Vejam que todos os planetas aqui, né, Lua, Sol e Marte, estão a 13 graus de Libra, e ainda com Mercúrio a 20 graus de Libra, retrógrado, né? Então, se a gente olhar para esse conjunto, né, essa equipe em Libra, algo está sendo solicitado de nós em relação aos assuntos librianos. Fato. Dentro de uma escala coletiva no Brasil, projetos, futuro, expectativas precisam ser aí mediadas, né? Negociadas, de certa forma, revistas, primeiro nesse lugar, porque Mercúrio retrógrado nos coloca numa condição de, sim, olhar as coisas desde um outro ponto de vista, refletir, buscar, né, mais argumentos que justifiquem decisões, e é por isso que é muito importante, quando existe um movimento de articulação com o outro, contextualizar. Né? Isso é muito importante, sobretudo quando a gente está no signo de Libra, para a gente não viver aí estados de hipocrisia e de idealização, né? De confusão, de mal-entendidos, e que isso pode nos levar, sim, a ter que retomar algumas coisas, né? O que ninguém gosta, né? De ter que refazer trabalho. Acontece, então, que essa lua nova, ela é muito diferente das outras luas, né, em Libra, porque Marte passa aí a cada 2 anos, né? E nem sempre ele forma uma lua nova. A questão, então, é que nessa conjunção existe um chamado heróico, existe uma convocação, né, que Marte coloca, assim, de uma decisão, um julgamento. E, obviamente, que aqui eu vou, né, para um mito, e eu sou levada, conduzida para um mito que reflete muito esse momento. O mito de Paris. Paris, um príncipe, ele mortal, ele era muito admirado, inclusive, por Zeus, pelo seu comportamento de bom julgamento, uma pessoa, né, que tem aí uma postura muito, digamos, impessoal perante os seus julgamentos. E nessa época, Zeus estava promovendo, inclusive, o casamento, né, de Peleu e Tétis, os pais de Aquiles, né, só para vocês terem ideia. Nesse casamento, então, celebrado pelos deuses no Olimpo, uma deusa não foi convocada, não foi convidada. Essa deusa era Eris. Eris, a deusa da discórdia. E, obviamente, quem é que vai querer uma deusa da discórdia no meio de um casamento, uma festividade? Bom, Eris fica, obviamente, né, muito chateada e prepara, então, uma maçã dourada, uma maçã de ouro. É importante a gente fazer uma analogia a inúmeras histórias onde a gente recebe uma maçã ou um pomo de ouro. Essa maçã, né, que nela, enviada, né, por um mensageiro, colocada na mesa e está ali inscrito, para a mais bela. Obviamente que, de imediato, Afrodite salta, logo Hera, Atena, e todas vão em direção a Zeus, querendo receber o troféu, né? Querendo receber a maçã para a mais bela. E Zeus, sabendo que ia ser muito complexo fazer essa decisão, apesar de Hera ser ainda mais bela do que Afrodite, o que acontece
é que ele se lembra de Paris. E Paris, então, é colocado, então, convocado para fazer essa decisão. Bom, Hera se aproxima de Paris e oferece a ele que, se ele a escolhesse, ele receberia e ela daria para ele praticamente o mundo, né? O poder, no sentido de ter continentes, ter o poder sobre o mundo. Logo, Atena se aproxima num outro momento e oferece a ele a vitória, que ele seja um guerreiro vitorioso e tão admirado que ele praticamente ia se imortalizar de tão querido, né, de tão admirado na história. E logo Afrodite se aproxima e diz, né, para ele, oferecendo a mais bela mulher do planeta, o amor, a beleza, a relação, né, digamos assim. Helena, que era casada com Menelau e que seu irmão, inclusive, era um dos maiores guerreiros da época. E os deuses têm essa qualidade, né? Essa habilidade de conduzir né? E criar cenários, encontros, como num passe de mágica. E colocam, então, Paris para conhecer Helena. E, obviamente, que eles se apaixonam. E ela é levada para Troia. Desse encontro, fica claro que uma guerra acontece. A guerra de Troia. A guerra pela beleza, né? Pelo amor, motivados por isso. E aqui esse mito, né, vem, de certa forma, nos convocar, né, a nossa poção, a nossa parte, né, de Paris, onde a gente, em algum momento, vai ter que tomar uma decisão, vai ter que se colocar em uma postura, né? Uma postura que nem sempre a gente vai conseguir agradar gregos e troianos, mas é importante a gente se colocar a partir de um centro, né? Libra, a partir de um lugar tendo que ter um julgamento, mas considerando, sim, não só um prato da balança, mas considerando o outro prato da balança a partir desse centro. Marte é o que vai ativar esse lugar de provocar e de acelerar processos. E muitas vezes nessa alunação a gente vai ter aí, ao longo, né, sobretudo até o dia 20 de outubro, que é quando Mercúrio sai da retrogradação. Muitos planetas vão sair da retrogradação, logo eu falo disso, mas Mercúrio, ele vai ser muito convocado aqui por Plutão. Plutão, que já estava aí no movimento estacionário e que no dia 7 sai da retrogradação. E nesse movimento, digamos que pequenas caixinhas de Pandora, situações, sobretudo de uma qualidade de informação que estava ali guardadinha, começa a sair, né? Para quê? Para a gente, digamos, transformar, olhar para algumas formas de pensamento, algumas formas de como a gente elabora, de como a gente se comunica, inclusive com o nosso relacionamento, né? Seja ele afetivo, comercial, não importa, mas com quem a gente se relaciona, de como a gente se coloca, né? E muitas vezes pautadas na nossa verdade, nas nossas crenças, acreditando que essa é uma verdade absoluta, e que em Libra aqui está dizendo, repense algo a respeito. Olhe, né? Se relacione, comunique de uma maneira, experimente isso, né? Se vulnerabilize, se desnude para isso. Porque, de certa forma, Plutão, ele descama a gente, ele coloca a gente numa condição de, enfim, numa quadratura de tensão. Aquilo não fica tão fluido assim. Então, existe quase que um rapto, né? Existe, às vezes, aqui algo que a gente sabe e que existem motivações que nos levam a crises, a buscar um controle,
a querer reter aquela informação, manter guardada, e que, na realidade, não adianta deixar esse lodo ali estagnado. Tem algo que está estagnado que precisa vir para a luz para ser transformado, alquimizado, e que a partir daí a gente traz para um poder pessoal, para algo que tem um potencial imenso, por sinal. Bom, isso está conjugado com essa lua nova, que também recebe aspectos, então, de Saturno. Saturno, que também está retrógrado, mas que a partir do dia 12 de outubro sai da retrogradação. E o Senhor do Tempo, Deus Cronos aí, né, representado por Saturno, veio, né, nessa retrogradação, e veja bem, estamos falando de planetas que têm uma velocidade muito lenta, e que aqui é como se a gente tivesse a oportunidade nessa retrogradação, né, desde que eles formou a retrogradação, de ter que repensar a nossa postura, o como a gente tem se colocado conscientemente, como é que a gente tem se comprometido, né, com esse, digamos, com os nossos projetos, com o nosso futuro, com as expectativas, né, que a gente deseja ter lá na frente. Qual é o nosso posicionamento? Né? Qual é a nossa decisão agora? É quase como se a gente estivesse numa bifurcação e tivesse que olhar para esses dois lados, né? Para quê? Para nos lembrar das reais motivações, e que, por conta dessa quadratura aqui, inclusive de Mercúrio, né, de Plutão com Mercúrio, eu diria que é muito importante a gente considerar as intenções, né? O quanto isso pode, né? Essa decisão está ali para beneficiar, né, uma vontade pessoal, algo que sim, me favorece única e exclusivamente, ou se isso pode ser compartilhado, ou se isso outras pessoas podem se beneficiar a partir dessa decisão, dessa postura, né, dessa fala, dessa ideia que eu trago, né, e que de alguma forma mobiliza. Enfim, é importante a gente saber que quando a gente tem Plutão tenso no nosso mapa, a gente é convocado por ele para evoluir. E para evoluir, a gente tem que sair um pouquinho da nossa redoma, né? Do nosso circuito interno. A gente tem que olhar que não estamos sós, né, nesse planeta. Júpiter, por sinal, também forma aqui um aspecto com o Mercúrio retrógrado, trazendo, sim, e ampliando a nossa linguagem. Ampliando, né? E quase como dizendo, olha para as tuas crenças, olha para outras fronteiras, amplia essa visão, né? Olha para os símbolos, para os sinais, olha para e considera, sim, os outros sentidos, comunica com os sentidos. Não precisa só ser pela fala, mas amplia isso, vive de uma maneira, né, viva, né, de uma maneira expansiva. Olha além. É como se Júpiter tivesse colocado a gente para subir no ombro do gigante e conseguir ver coisas além. Só que, para isso, a gente sabe também que vai ter que deixar outras tantas para trás. Vai ter que descamar, vai ter que desapegar. E esse é um chamado da alunação. Sim, para que eu tenha que decidir por algo, eu vou ter que deixar também uma outra coisa para trás. Se eu escolho Afrodite, eu deixo de aceitar, né, a proposta de Hera e Atena. Eu não tenho como agradar a todo mundo, eu não tenho como caminhar com tudo nas mãos. O ascendente, aqui no Brasil, pelo menos, né, a gente tem o ascendente em Escorpião, e que a Vênus, que é o planeta que rege, então, Libra, também está em Escorpião. Veja bem, esse Plutão, assim como Áries, né? Porque Plutão é o regente moderno, mas Áries também, como regente de Escorpião, estão, de certa forma, ativando muito a temática do desapegar, do deixar,
né, do reconsiderado, e tem um potencial de cura, tem um potencial de ressignificação, tem um potencial de morte e renascimento, né? Então, assim, de vida, morte, vida de alguma coisa. É como se a gente, a partir dessa, né, quando a gente vê uma planta, né, que está ali, a gente semeou, e que, veja bem, tem coisas que estão ali semeadas desde a lua nova de Áries, né, desde o dia 11 de abril, né, de 2021, que foram semeadas, foi uma alunação onde teve muita inflamação, era muito fogo, muitas ideias, muita inspiração, muitas coisas estavam ali, né, borbulhando, e que agora começam a ganhar mais contorno, porque a lua cheia está ali justamente para revelar. A lua cheia tem essa condição de revelação, de mostrar as coisas por inteiro. E não necessariamente a gente pode fazer só essa correlação dos 6 meses, mas dos 18 meses, né? Então, atrás do que estava ali acontecendo. Ali, então, em Áries, né, a gente tem uma semente que é colocada, um contato, um encontro, enfim, né? Eram muitos planetas em Áries, por sinal, e que agora a gente, de certa forma, tem que se decidir. Saturno traz longevidade, traz, de certa forma, e considera, sim, uma assertividade, garante, né, uma coragem, garante uma certeza, uma postura íntegra, né, uma maturidade com esse trígono que ele forma. Um compromisso, né, onde eu vou, sim, me dedicar, onde, sim, eu sou, de certa forma, beneficiada a partir dessa minha postura perante a vida e perante a minha decisão. E que muitas vezes eu vou ter que abrir mão de certas coisas, mas eu faço isso a partir de um lugar mais consciente, né? Então, é como se a gente conseguisse, a partir de agora, modular, né? Encontrar um planejamento, viabilizar, digamos assim. E voltando, né? Porque eu fui para um lugar e agora lembrei da planta. Quando a gente tem algo que foi semeado, né? Lá em abril, essa planta, muitas vezes, como um projeto e aquilo, né? Que eu acabei de dizer, estava ali muito deixado de lado e foi crescendo, mas cresceu com os matos, tem umas folhas amareladas, sabe? Porque o tempo geralmente promove isso, né? Veio o inverno, né? E de fato fez isso. Caíram algumas folhas, só que ainda a gente tem algumas folhas amareladas e algumas ervas daninhas nesse espaço dessa planta, desse projeto, e que agora, com o escorpião tão ativado, é como se a gente tivesse recursos para poder podar isso, para poder cortar, né? Limpando o que tiver que limpar, quase que trazendo essa modelação, né? Esse novo molde, essa nova forma, para quê? Para ter que lidar com os resíduos disso e transformar aquela ideia em algo precioso, em algo de fato que tem um grande potencial de manifestação, né? Um poder em si, de nos ajudar. E a partir dessa decisão, a partir dessa energia onde eu me coloco, né, à disposição dessa, né, atitude. Bom, Júpiter, então, vem, que é o regente da cauda do dragão, vem já, né, com a temporada de eclipses, que vem finalizar, inclusive, né, esse ano, se não me engano, no dia 14 de dezembro, em Sagitário, vem solicitando para a gente o desapego, né, a eliminação de velhas crenças, verdades absolutas, daqueles lugares onde, muitas vezes, a gente ficava, né, considerando como se fosse algo tão certo, que os eclipses trouxeram exatamente o incerto.
mobilizando, né, a nossa vida, sobretudo onde a gente tem esse eixo, né, de Gêmeos e Sagitário. Mas que logo, depois eu já vou dedicar um próximo vídeo para falar da nova temporada de eclipses, onde os nodos lunares, já esse ano, em novembro, entra no eixo de Touro e Escorpião. Mas quando a gente olha esse encontro aqui, ó, de Vênus em Escorpião, nos últimos graus de Escorpião, e junto ao nó do sul, existe uma convocação de desapego, né? Existe um lugar onde, sim, eu vou olhar a partir, muitas vezes, do que me vulnerabiliza, né? Dos meus desafios, né? Eu vou considerar os meus desafios, o que é difícil para mim, para colocar nos pratos da balança. Às vezes eu vou me vincular a partir do que é desafiador, e não é só a Vênus que coloca esse tom, mas é Quiron. Quiron, de certa forma, né, o curador ferido do mapa, mobiliza numa oposição essa lua nova exatamente para dizer o quê? Muitas vezes a gente vai sentir pela dor, sentir pela lembrança da autoafirmação, né, do quanto é difícil a gente se colocar e exercer a nossa vontade diante dessa decisão, né? Enfim, é como se uma emoção, um sentimento, uma lembrança, uma condição que muitas vezes nos dói, né, e que nos coloca numa fragilidade, vai ser o estopim, né? O que vai, de certa forma, catalisar essa decisão, essa postura. E é importante a gente saber que a gente não faça de uma maneira reativa, porque, afinal de contas, Mercúrio retrógrado em Libra vem nos convocar. E a gente, a partir de alguns dias, vai ter o que seria, né, quando o Sol se encontra com Marte, quando o Sol se encontra com Mercúrio, a gente, de alguma forma, alquimiza, né? O Sol vai lá e queima, literalmente, o que estava velho daquele planeta e transforma ele numa que seria um Marte novo. Assim como a gente tem uma lua nova, a gente tem um Marte novo. A gente tem uma atitude, uma forma de ir para a vida diferente, né? Diferenciada do que a gente tinha antes desse encontro. Assim, esse Sol também, quando se encontra com Mercúrio, a gente tem uma qualidade de, sim, do que muitas vezes eu me sinto vulnerável, ou alguma ideia, enfim, uma forma, né, de comunicar, de se relacionar com a vida e com outros, sobretudo, tem um potencial de liberação, né, de algo que se descama, algo que queima, que pode ser entregue para a terra, que pode se deixar levar. Para quê? Para que a gente ali, a partir desse encontro, poder encontrar, poder ir de frente para uma verdade, uma nova verdade, uma nova linguagem, uma maneira diferente, né, e mais, né, inusitada de se colocar, né, perante o outro. É um lugar que vem falar, assim, de uma reestruturação, que tem força, do que eu quero desenvolver, do que eu quero para mim, do que é importante, do que é valoroso para mim. Porque, afinal de contas, Libra, e assim como a Vênus, tem essa qualidade de atração, de trazer o que eu quero para mim de melhor. Né? Se eu tenho o meu melhor e eu descubro isso, né, em Virgem, eu separo, em Libra, quando eu vou para o encontro, eu vou com o meu melhor para ser admirada. E eu espero o melhor do outro. Claro que dentro dessa, né, quando a gente vai para um campo da intimidade, vai começar realmente a se relacionar, aí sim, Escorpião, a gente vai olhar para as intensidades e sombras e luzes desse relacionamento, descobrindo uma porção de coisas a nosso respeito que a gente nem imaginava, né? Mas isso, de certa forma, também está aí sublinhado, né? Ou
por conta de tanto escorpião que a gente tem nessa alunação, né? Então, esse ciclo, né, tem aqui um grande potencial de análise, de revisão, e outros planetas, com até a chegada da lua cheia no dia 20, é como se muitas coisas vão saindo, né, da estagnação, com os planetas que vão saindo, né, da retrogradação, mas também Mercúrio, que até então vem sendo ativado e colocando a gente, né, para descobrir coisas, para se dar conta de muitas informações que chegam e que nos mobiliza e que faz com que a gente tome uma atitude. Que a gente diga, eu quero isso ou não quero mais isso para mim. Né? E a partir, sim, do dia 20, aonde Mercúrio e Júpiter finalizam aí, né, essa temporada, né, dos outros que vão saindo da retrogradação, entram no movimento direto, logo no dia seguinte a gente tem a lua cheia em Áries, que de fato vai trazer aqui uma informação mais nítida, mais consistente, no sentido de, olha só o que foi, né, o que você considerou, o que você se inspirou, o que foi, de repente, tocado lá atrás e que agora tem, sim, uma qualidade imensa de ser realizado. Lilith também motiva aqui, né, a nossa lua nova, mostrando, né, essas qualidades que muitas vezes são rejeitadas, né, essa pulsão, essas características geminianas, porque ela está em Gêmeos, né, colocando a gente, sim, considerando às vezes informações, ideias, pensamentos que estavam ali reprimidos na gente, sabe? E que, de repente, a gente começa a dialogar e considerar. É um diálogo interno, muito íntimo, por sinal, né? Onde a gente se vincula e se atrai por novas informações que vão nos ajudar, né? Inclusive, a ampliar o nosso repertório, quem sabe, para tomar uma decisão. E eu deixo vocês aqui, então, com essa reflexão da lua nova, né, de Libra. Espero que vocês gostem. Se você sente que alguém pode se beneficiar muito com essa informação que foi trazida, reposta, divulga, marca, curte. E eu tô lá também no Instagram com a página do Astrofems, trazendo diariamente aí, ou a cada movimento lunar, informações sobre o nosso ciclo. Até mais e até o próximo vídeo.